Boa tarde. Olá, boa tarde, Cristina. Olá, Boa tarde. Eu sou a Ana, do Helpdesk, está bem? Sim. Dei agora à Cristina poderes para ser a co-anfitrião, ou seja, que pode também desligar os micros ou ligar ou desligar os micros dos seus colegas, está bem? Enquanto eu trato aqui dos participantes. Mas só está, não tenho aqui mais ninguém na sala de espera. Deixa-me cá ver. Somente que eu vou aqui rever a listagem para ver se há mais colegas para dar entrada. Tinham que fazer uma pré-inscrição na sessão? Diga? Se tinham que fazer uma pré-inscrição na sessão? Tinham. Então, é que eu e os meus colegas, como nós somos convidados, portanto, foi através de uma parceria institucional, Sim. e como tal, não fizemos uma inscrição formal. Portanto, nós estamos interessados em assistir a outras sessões. Boa tarde. Mas fizemos uma inscrição e agora como é que fazemos? Margarida. Olá, Margarida, é a Ana Neto. Isso eu não sei, tenho que falar aí com a organização. Eu só estou aqui para vos dar apoio técnico em relação à plataforma Zoom, está bem? Sim. Boa tarde, Margarida. É a Ana. Falámos. Boa tarde, Ana. Como está? Está bem? Bem, obrigada. Obrigada. Estou aqui só para dar alguma ajuda invisível também, se precisarem. Obrigada. Sim, obrigada. Sim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ainda só chegaram os palestrantes. Só um bocadinho. Muito bem. Tudo. Então, e como é que estão as coisas? Vamos andando, a tentar nos defender, não é? É isso mesmo. Cuidem-se, é o que eu digo sempre. Podemos agora fazer aqui um bate-papo antes de começar a sessão. Claro, absolutamente. Já sabe alguma coisa lá da resposta da AMA? Sei que já passou por todas as Boa fases. tarde. Olá, boa tarde. Por todas as fases de apreciação, as fases técnicas, e agora está para decisão superior. Ok. Esperamos que isto deve ser para breve. Boa tarde. Vamos dar início à entrada dos participantes, está bem? Sim. Ok, muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu pertenço ao INA, não sei se têm essa informação de que haverá uma pessoa na sala da parte do INA que poderá auxiliar, se assim o entenderem. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Eu gostava de confirmar convosco. As indicações que nós temos é que os senhores recebem as mensagens, nomeadamente a coordenadora, e depois envia as perguntas para os restantes oradores. Pretendem ajuda? Querem dizer-me qual é o vosso tempo e que vos indique quando estiver quase a terminar? Não pretendem? Eu como coordenadora já tinha programado fazer isso, pronto, que é, até tenho aqui um cronómetro que posso mostrar. Ok, certo. Que é para isto ser rigoroso. A partir das 5 fecha totalmente ou nós podemos nos alargar um bocadinho? Se for A indicação necessário. que eu tenho é que fecha, mas
porque às 5 termina, é a indicação que eu tenho. Ok, pronto, vamos tentar ser aqui muito disciplinados. E tem a ideia de quantos participantes é que se inscreveram neste painel? Não. Existe uma direção de serviços que tratou da logística toda do CLAD. Nós pertencemos ao INA, mas estamos no fundo só aqui para apoiar, pediram-nos para garantir, imagino que algum participante tem som e faz barulho para desligar o som, para vos dar apoio naquilo que for necessário, mas essa... E estas sessões são todas gravadas? Já está a gravar, já está a gravar. Já está a gravar, ok. Pronto, é que eu de facto, para darmos início à sessão, precisava de saber se de facto alguém vai aparecer. Pois. Não é? Ou esperamos mais um bocadinho, ou damos iniciação, porque se calhar haverá muitas pessoas que não participam, mas que vão assistir mais tarde, não é? Por isso é que são gravadas. Eu neste momento tenho a indicação que estão 5 pessoas na sala. Existem 10 salas e os espectadores, digamos assim, eles podem entrar em cada sala, as salas estão abertas e são, desde que tenha bilhete, entre aspas, para o CLAD, pode entrar quando quiser, portanto. Ok. Eu tenho aqui no meu relógio, são 15h35. Então, e o que é que achas? Esperamos mais um bocadinho? E depois fica com tempo para a comunicação. Pois, se calhar, o que é que acham os meus colegas? Esperamos mais 5 minutos? Eu, por mim, acho que sim. Portanto, a minha demora. Por mim também. A minha também demora mais ou menos os 15 minutos, eventualmente por aí, um bocadinho menos, um bocadinho mais, depende da velocidade que eu falar. Ok, mas então esperamos mais 5 minutos pelas entradas, se bem que isto não é propriamente como uma sala, não é? Porque numa sala nós temos que esperar porque a entrada das pessoas incomoda e é sempre um ruído. E aqui não é. Aqui as pessoas entram, pronto, e entram silenciosas e se calhar andam também a pesquisar nas outras salas. Eu acho que se calhar começávamos também porque eu vou fazer as apresentações. Acho que era melhor começarmos, até porque se nos cortam às 5 horas, embora, enfim, também se não aparecerem muitas pessoas, provavelmente não haverá debate e isto fecha mais cedo. Então pronto, vamos aguardar até às 15h40. Vamos aguardar. Isto também, pronto, é tudo uma experiência nova e por vezes nestes fóruns a pessoa também não sabe. Quando são reuniões nós temos mesmo que esperar pelos colegas, não é? Mas neste caso, como não sabemos quem é que vai entrar, eu estou a dizer isto porque quando eu às vezes ouço lives, uma coisa que me irrita logo, irrita-me, enfim, mas chateia um bocadinho, é aquele início em que se está à espera das pessoas. É verdade. Nunca mais começa e estamos ali um bocadinho naquele impasse, pronto, que é chato, mas também, uma vez que isto é gravado, dá para andar para a frente. Vamos então esperar, também só faltam 3 minutos. Sim. Pode ser que entretanto chegue mais alguém. Eu vou então tirar o meu som e a minha imagem. Qualquer coisa, eu estou no bate-papo. Okay. Só uma pergunta, já agora, enquanto os meus colegas de painel, enquanto cada um... Peço desculpa, eu não consigo ouvi-la. Está com problemas de rede. Também deixei de ouvir. Se tiver hipótese de ligar o cabo direto, é muito mais fácil. É mais seguro, pelo menos. A imagem congelou mesmo. Eu direto. Estão a ouvir-me agora? Sim, mas às vezes com cortes. Agora sim. Sim. Eu estava a perguntar se... Não conseguimos chegar à pergunta. Não. Ela não está a ver também. Diga. Margarida, tente ligar diretamente pela internet, em vez de estar a trabalhar com o wireless, não é? Mas eu não estou...
Ou então desligar o vídeo, que às vezes ajuda, não é? Exato. Também. É menos peso, pelo menos. É menos peso no tráfego. Estão a ouvir-me? Sim. As dificuldades das novas tecnologias. É verdade. E de ser uma experiência inovadora. Estão a ouvir-me agora? Agora sim. Perfeito, perfeito. Já parou Mas eu outra ando vez. sempre com cabo, não estou com wireless, por isso é que eu não estou a entender. Nós ouvimos duas palavras e congela. Vou tentar o Wi-Fi. Ou então o sítio da casa mais perto do router. Pois. Também. Liga a ruta. Então, Congelou a imagem. Então, se calhar dávamos início. Boa tarde. Não quero dar mais um segundinho para ver se a Margarida resolve o problema. Ai, Margarida, sim, sim. Pensava que já conseguia. Há uma das soluções muito fáceis que é sair e voltar a entrar. está a ouvir-me? Sim. Ela saiu agora. Acho Tem que só que se. ligar o microfone. Ah, sim. Já estão a ouvir-me? Perfeito. Perfeito. Deve ser uma ligação aqui, porque eu estou ligada com cabo. Pois, não sei. Pois. Quando quiserem então dar início. Sim. Exatamente. O doutor Rui Jacinto, entretanto, juntou-se a nós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem que ligar o microfone também. Tem que ligar o microfone. Desculpe, Ah, ok. Já está. bem. Não queria perturbar. Tudo bem, vamos avançando, não é? Sim. Não sei se estão-se pessoas a ligar agora, não é? Pois, é verdade, Vou agora tirar, sim, então. sim. Por isso é que nós esperámos aqui estes 10 minutos para aguardar a chegada Sim, das porque eu também pessoas. só consegui entrar mesmo agora. Portanto, porque a última sessão terminou há uns minutos, 5 minutos para aí. Portanto, Ok. a conferência terminou, passavam 5 minutos, 10 minutos das 3h30. Então, tudo bem? Tudo com ânimo? Sim, Tudo com ânimo, sim. tudo com ânimo, sim, sim. Tem que Eu vou ser. então fechar o meu som e retirar a imagem. Até já. Até já. Ok, Obrigada. eu também farei isso para não perturbar. Se houver necessidade de algo, é só dar uma indicação que eu entro, está bem? Muito bem. Obrigada. Ok. Obrigada. Bom, então vamos começar a nossa sessão dedicada aos instrumentos de gestão para a sustentabilidade na administração pública. Eu sou enfim, fui designada coordenadora deste painel e também vou ser palestrante no painel. Este painel pretende estabelecer uma relação entre os ODS da Agenda 2030 com os instrumentos de gestão que são utilizados na administração pública e que têm por finalidade conhecer e melhorar o desempenho desta mesma administração. E neste painel o que nós pretendemos é apresentar a sustentabilidade a partir de 3 perspectivas. Portanto, ao nível da gestão ambiental das organizações, na implementação do modelo CAF e
no modelo CAF como instrumento de avaliação das autarquias. Portanto, estas três perspectivas constituem aquilo que vão ser então as três comunicações que vamos hoje ouvir até às 17. Esta sessão, portanto, vamos, como eu enfim, tinha planeado a sua programação, começaríamos pelas apresentações, que é enfim, o que estamos a fazer. Vou também apresentar os nossos ilustres palestrantes. Depois, portanto, eles vão fazer a seguir, vamos começar então as comunicações de seguida, portanto, as três, e no final da última comunicação teremos então um período aberto ao debate, portanto, para que os participantes da nossa sessão coloquem as suas questões, as suas dúvidas, as suas críticas, e que, enfim, consigamos ter aqui um diálogo interessante e rico para todos. E depois, enfim, haverá um encerramento onde também destacarei aquilo que são as ideias principais que abordámos nesta tarde. Bom, então começo por me apresentar a mim, porque eu sou, enfim, a coordenadora, mas também serei a palestrante, portanto vou apresentar a primeira comunicação dedicada à CAF. Isto de nos apresentarmos a nós próprios é sempre um bocadinho constrangedor, mas pronto, vou-me retirar aqui do papel de palestrante e vou, portanto, como coordenadora, apresentar-me a mim própria. Eu sou mestre em Gestão e Administração Pública e tenho desenvolvido a maior parte do meu percurso profissional na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público e tenho trabalhado, portanto, com o modelo CAF já há muitos anos. Portanto, tenho ganho muita experiência com a utilização e o acompanhamento dos utilizadores da CAF, quer seja a nível de consultoria, quer seja a nível de formação. E estou também como representante do nacional no grupo de trabalho que criou a CAF, portanto, e que acompanha a CAF ao nível europeu. A seguir, portanto, irá falar a doutora Margarida Quintela Martins, minha ilustre colega também na DGAEP. A Margarida é geógrafa e mestre em gestão do território e encontra-se a desenvolver uma tese de doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável na Universidade Nova de Lisboa. A maior parte do seu percurso profissional foi desenvolvido no INA, no Instituto que agora é a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores da Administração Pública, é técnica superior, portanto, como eu já disse, no Departamento de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais na DGAEP, e também tem trabalhado na área de desenvolvimento de projetos e também na CAF. E participa a nível europeu no grupo de trabalho da CAF sobre liderança e autora de diversos artigos e publicações. O Dr. José Fidalgo, também nosso ilustre parceiro da DGAEP, é mestre em gestão autárquica e especialista em gestão e administração pública e é coordenador da unidade de investigação CESOP local da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, eu acabei de fazer então as apresentações dos nossos palestrantes e vou dar início àquela que será a primeira apresentação, portanto, que é sobre a Common Assessment Framework, alcançar a excelência organizacional através da autoavaliação. Portanto, agora preciso de partilhar a tela, que é o que eu vou fazer para mostrar a minha apresentação. Estão a ver? Está tudo bem. Estão a ver a tela? Sim, sim. A minha tela, a minha apresentação? Sim. Sim, sim. Ok. Pronto. Então, eu vou-vos falar sobre o modelo CAF, que é um modelo portanto, que é um dos modelos, enfim, que pode ajudar na sustentabilidade das nossas organizações públicas.
Só para fazer aqui um enquadramento, o modelo CAF, isto muito rapidamente, até porque têm a comunicação que explica mais em detalhe como é que faz um enquadramento, enfim, mais detalhado, como é que surge o modelo, portanto, as partes interessadas que estiveram envolvidas e as tendências atuais, mas vou só aqui dar um enquadramento muito breve para perceberem também como é que a DGAEP, não é, um organismo público do Ministério da Modernização do Estado, surge aqui como promotor da CAF a nível nacional. Portanto, a CAF nasceu da Rede Europeia para a Administração Pública, que é uma rede constituída pelos diretores-gerais das administrações públicas e que na altura sentiu necessidade, portanto, isto em 1998, 94, agora também não sei precisar bem a data, decide que é preciso criar um modelo da qualidade, de gestão da qualidade para o setor público. Portanto, já havia um modelo que era o modelo de excelência da FQM, que ainda existe, para o setor privado e era necessário criar algo que fosse específico e que atendesse ao contexto em que se movem os serviços públicos. Portanto, e é assim que nasce a CAF. A primeira versão surgiu, curiosamente, em Portugal, durante a primeira Conferência Europeia da Qualidade, que foi organizada durante a presidência portuguesa, e a partir daí, portanto, ao longo destes 20 anos, a CAF tem sido, portanto, um modelo que tem tido muito desenvolvimento, muito acompanhamento, muitos produtos associados, e para isso também muito contribui, não só o Centro de Recursos CAF do EIPA, portanto, que aparece aqui a coadjuvar, digamos assim, a rede europeia EUPAM, como a CAF Network, que é o grupo de trabalho europeu da CAF, que se encontra, portanto, e que estabelece aqui uma rede de partilha e de concepção e desenvolvimento das versões do modelo, porque este modelo tem evoluído, assim como a sociedade e a administração pública evolui, ele também acompanha essa evolução. E em cada Estado-membro, não todos, mas naqueles que são mais ativos e que promovem a CAF, portanto, o modelo CAF, existe um centro de recursos. Portanto, um centro de recursos que tem esta missão de promover o modelo ao nível nacional e que, no caso português, é a Direção-Geral da Administração e do Emprego. Bom, só para termos aqui uma ideia dos números, estes são os números da aplicação da CAF a nível europeu. Portanto, este modelo é europeu e os países europeus têm sido, como, enfim, é lógico, os que mais têm aplicado o modelo. Portanto, nas suas organizações públicas, são estes os números daquilo que é o ponto de situação, o último que foi feito, portanto, relativamente à implementação da CAF a nível europeu e, como podem ver, também já ultrapassou as fronteiras da União Europeia, portanto, já temos outros países em África, outros países na América do Sul, portanto, que também têm já experimentado, já temos CAF users em outras geografias, o que é de facto notável e muito interessante perceber que a administração pública precisa também de ter aqui um modelo e adere a estes modelos que falam uma linguagem adaptada ao contexto em que se movem os serviços públicos. O Centro de Recursos de Portugal tem feito desenvolvido várias atividades no sentido de promover, porque, como eu já vou explicar mais à frente, o modelo CAF é um modelo que serve para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Portanto, e é a nossa missão, de facto, promover uma série de atividades que servem para levar a que cada vez mais serviços públicos implementem a CAF para melhorarem o seu desempenho e isto ter impacto também na melhoria do serviço público e o impacto final, que é para isso que ele serve essencialmente a satisfazer as necessidades das partes interessadas, em particular dos clientes dos serviços. Portanto, nós fazemos apoio técnico, fazemos estudos, temos parcerias, por exemplo, com a Universidade Católica
com o CESOP, portanto, que será em que o Dr. José Fidalgo irá falar, enfim, desse projeto que envolve a CAF. Temos cooperação internacional, fizemos um projeto muito interessante com Cabo Verde, de aplicação do modelo na administração pública de Cabo Verde, no âmbito, enfim, de um programa de melhoria do ambiente de negócios, portanto, através de uma agência das Nações Unidas. Temos o reconhecimento externo, ou seja, aplicar o modelo e haver um reconhecimento externo em que o modelo, o processo CAF foi um processo, enfim, bem feito e ser visível e ser reconhecido externamente, e temos também eventos de partilhas de práticas. Bom, então, depois de fazer apenas este enquadramento, então, mas afinal, o que é isto da CAF? O que é o modelo CAF? Bom, o modelo CAF tem duas vertentes. É, por um lado, o modelo de autoavaliação, em que uma organização procede ao diagnóstico das suas atividades e dos seus resultados com base em evidências, não é? Portanto, há uma recolha de evidências, até porque este é um processo de autoavaliação e, como tal, tem que estar sustentado em evidências, em provas de como fazemos aquilo que dizemos no nosso diagnóstico. E, por outro lado, é um modelo de gestão, ou seja, é um quadro de referência que serve para as organizações também perceberem como é que podem fazer o caminho em direção à excelência. Apresenta um conjunto de boas práticas, que resultam daquilo que é o entendimento ao nível de todos os países da União Europeia, porque, como eu já disse, é um modelo que foi feito pela administração pública, não é? Pelos países que se reuniram num grupo de trabalho e, com base nas suas experiências e nos seus feedbacks, contribuíram para criar este modelo e é dirigido à administração pública. Já ao longo destes 20 anos temos tido várias versões, portanto, que é também uma forma do modelo se modernizar e de melhorar à medida que vai havendo mais experiências e vai havendo as alterações no contexto, portanto, e neste momento a última versão que temos é a CAF 2020, que acabou de sair, portanto, foi publicada em dezembro de 2019. Bom, então quais são as vantagens do modelo? Inicia uma mudança para melhorar o desempenho dos serviços, é específico para o setor público, é baseado nos princípios e valores europeus, portanto, está aqui, de facto, subjacente todo um conjunto de princípios e de valores que têm construído a Europa e, em particular, a administração pública e que estão também vertidos no próprio modelo. Tem uma linguagem comum para colaboradores e dirigentes discutirem a melhoria organizacional, ou seja, em vez das conversas de corredor em que nós, nas nossas organizações, comentamos, bom, nós devíamos melhorar aqui, devíamos melhorar ali, ou às vezes os dirigentes sentem que alguma coisa tem que melhorar, mas não sabem o quê. Portanto, a CAF ajuda, de facto, a estruturar as ideias, ajuda a estruturar o pensamento e fornece uma estrutura para sinalizarmos quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes e, a partir daí, construir um plano de melhorias. Mobiliza a organização para a melhoria contínua, portanto, isto é um projeto, portanto, a primeira aplicação da CAF é um projeto em que cada um vai ter, portanto, cada parte interessada irá ter o seu papel e a sua responsabilidade neste projeto e que serve para, portanto, a melhoria contínua da organização. Portanto, a ideia não é aplicar a CAF uma vez, é sistematicamente, enfim, de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, haver aqui um processo de autodiagnóstico para então depois aplicarmos as melhorias. Possibilita a melhoria baseada em evidências, ou seja, esta palavra evidências é uma palavra que depois entra muito no vocabulário da própria organização quando aplica a CAF, portanto, que é tudo aquilo que fazemos, qual é a evidência, portanto, onde é que está a prova, e isto entra muito na necessidade que nós temos de criar registros, de termos evidências daquilo que fazemos e também de avaliar, não é? Portanto, essa é também uma das grandes vantagens, que é a prática sistemática de avaliação e melhoria.
é compatível com outros modelos e instrumentos de gestão da qualidade, portanto não é conflituante com a utilização do ISO ou do modelo de FQM, etc. Existe, desculpem, do ISO ou do balanço scorecard ou de outras ferramentas de gestão, e permite o reconhecimento através do modelo da distinção efetivo CAF User. Portanto, estes são os três modelos, as três versões da CAF, embora a versão CAF 2013 é a versão que já está fora enfim, já não está em vigor, uma vez que a CAF 2020 já foi publicada, mas em Portugal nós ainda não temos a CAF 2020 completamente, ainda não está pronta para ser publicada, mas assim que estiver, portanto, será a CAF 2020, versão portuguesa, que estará em vigor. E temos também a CAF Educação. Portanto, a CAF Educação é um modelo, é uma versão criada para o setor da educação. Portanto, houve esta necessidade, e uma vez que a educação, enfim, também tem um contexto muito específico, de criar uma versão para o setor da educação. Bom, quais são as novidades então com a nova versão da CAF 2020? Temos a questão da digitalização, né? Portanto, hoje em dia cada vez mais é importante e está na agenda e na prioridade dos serviços públicos, e ainda mais, portanto, com esta crise do Covid. A agilidade organizacional, ou seja, nós termos capacidade de nos adaptarmos, ou seja, aquilo a que se chama a resiliência das organizações, não é? Portanto, temos capacidade de nos adaptarmos para os imprevistos e para as crises, mais uma vez, Covid veio nos mostrar isso. A questão da sustentabilidade, portanto, que os meus colegas irão falar mais em profundidade, e a diversidade e a inovação. Portanto, estas questões foram, de facto, tidas em conta nesta nova versão da CAF 2020. Bom, eu tenho... esta é a estrutura da CAF, que são os 9 critérios, ou seja, são estes os itens que serão avaliados pela organização. Portanto, a organização terá de constituir uma equipa de autoavaliação e avaliar-se através destas 9 dimensões. Portanto, a azul temos então os critérios de meios, ou seja, o que a organização faz, e a verde temos os critérios de resultados, aquilo que a organização alcança. Portanto, estes meios são avaliados, constituem esta estrutura dos 9 critérios, constitui aquilo que é mais importante que uma organização desenvolva, portanto, até porque há uma relação sistémica e holística entre todos eles, mesmo dentro dos critérios de meios e entre os critérios de meios e os critérios de resultados. Portanto, daí que quando nós fazermos uma aplicação da CAF, devemos avaliar todos os critérios, os 9 critérios, porque só assim é que conseguimos verdadeiramente identificar quais são as nossas áreas a melhorar, quais são os nossos pontos fortes, etc. Bom, então como é que se aplica a CAF? A CAF aplica-se através de 10 passos. Estes 10 passos refletem, ao fim e ao cabo, aquilo que é um projeto. Portanto, a CAF, a primeira vez que se aplica a CAF, constitui as fases de um projeto, portanto, em que nós temos que planear, temos que comunicar, temos que constituir uma equipa de autoavaliação, depois teremos que fazer o relatório de autoavaliação, que na prática é o quê? É o diagnóstico daquelas 9 critérios, como é que a organização se posiciona, como é que ela está perante aqueles critérios, e depois, então, de termos o relatório, é a altura de fazer um plano de melhorias. Portanto, onde se detectaram pontos fracos, portanto, que são práticas ou indicadores que a organização não tem, é preciso, portanto, isto falando de uma forma simplista, é preciso programar melhorias com vista à correção daquilo que nós não desenvolvemos também do ponto de vista da CAF. Portanto, atenção que a CAF é um referencial de qualidade, e esse referencial está
eu há pouco não disse, mas aquele manual que eu vos mostrei da CAF 2020 com base nisso, é como se fosse uma norma, portanto, uma norma ISO. A norma ISO tem um conjunto de requisitos e o modelo CAF também tem os seus, não lhe chamamos requisitos, mas tem os seus critérios, os seus subcritérios e os seus exemplos, as suas práticas e indicadores dentro de cada subcritério. E a ideia, portanto, a ideia desta autoavaliação é olhar para aquelas práticas e olhar para o que a nossa organização faz, tendo em conta aquilo que são as práticas que estão vertidas naquele referencial. Quais são os resultados qualitativos da CAF? Temos a identificação de pontos fortes e pontos fracos, que serão vertidos num relatório de autoavaliação, sugestões de melhoria e um plano de melhorias. Bom, eu sei que já estou nos 15 minutos, mas também já não me falta muito para terminar. Bom, depois de termos então identificado os nossos pontos fracos, vamos identificar sugestões de melhoria e é a partir dessas sugestões de melhoria que iremos elaborar o nosso plano de melhorias. Este plano de melhorias é constituído por 2 tipos de melhorias para implementar na organização. Por um lado, os quick wins, que são melhorias de implementação rápida e que, enfim, têm um efeito, têm uma visibilidade imediata na organização, e depois temos as ações de melhorias estruturantes e abrangentes que demoram mais tempo, mas que são estruturantes para a melhoria da organização. Bom, então, depois de terminarmos, enfim, a nossa CAF, queremos ver o nosso projeto, o nosso processo reconhecido. Temos aqui um caminho, não é, que pode ser percorrido, enfim, em várias fases, embora não é obrigatório, atenção, os serviços que aplicam a CAF candidatarem-se a estes processos, até porque eles são diferentes. Temos um primeiro que é o diploma de utilizador eficaz da CAF, em que apenas se avalia o processo e a qualidade do processo CAF, portanto é uma avaliação externa, por um agente de feedback externo, e depois temos os reconhecimentos da EFQM, que vão mais além, porque avaliam a implementação das ações de melhoria. A diferença entre estes é que, e a EFQM, porque é que perguntam, bom, mas porquê a EFQM? Porque o modelo da CAF foi elaborado, portanto, foi feito com base no modelo de excelência da EFQM. E daí que em muitos países, para uma candidatura à EFQM, em muitos países é aceite a autoavaliação com base no modelo CAF. Porque para haver uma candidatura à EFQM é necessário haver uma autoavaliação com base no modelo da excelência. Portanto, em muitos países, para a administração pública, como é óbvio, não é para o setor privado, mas para a administração pública é possível utilizar a CAF. Bom, isto são, muito resumidamente, os 3 pilares do processo de feedback externo, que é o processo de autoavaliação, a forma como foram implementadas as ações de melhoria e a maturidade da organização em matéria de TQM. Portanto, são estes os pilares que serão avaliados. Se, enfim, houver interesse sobre a CAF, informação sobre a CAF e materiais de apoio, podem então consultar o site da CAF. Bom, resta-me dizer, portanto, agradecer a atenção e só gostava de mostrar um vídeo de 4 minutos. Eu sei que estou a ultrapassar um pouco o meu tempo, mas creio que se calhar conseguimos aqui ganhar algum tempo, uma vez para já ainda não temos muitos participantes. Vou-vos mostrar então um vídeo, portanto, que foi feito a nível do grupo de trabalho e que ilustra um pouco aquilo que são os critérios da CAF de uma forma animada. Conseguem ver? Sim, mas não tem som, parece uma imagem. Ai, não tem som.
Não conseguem ouvir? Não. Muito bem, então agora vamos passar para a Margarida. A Margarida vai nos falar sobre instrumentos para a sustentabilidade ambiental na administração pública. Então, boa tarde, vou compartilhar a minha tela. Ai. Já está, estão a ver, já? Não. Ah, tá, eu estava a carregar no sítio errado, agora já estão a ver, não estão?
Vou só aqui. Ai. Já está. Está ok, não está? Estão a ver. Então, a minha apresentação... Sim? Eu não sei. Não estás a ver? Não estão a ver? Ai. Eu estou a ver, perfeito. Sim, E essas pessoas também estão a ver. também estou a ver, também estou a ver. Posso começar? Não estás a ver, Cristina? Estou a ver, estou. Eu acho que está perfeito. Ok, ainda bem. A minha apresentação é sobre instrumentos de sustentabilidade na administração pública e pretende a minha apresentação alertar para a sustentabilidade nos serviços públicos perante o problema das alterações climáticas. Fomos apanhados no início deste ano com a surpresa do Covid-19, que obrigou a maioria da administração pública, os seus trabalhadores, a ficarem confinados em casa e a desenvolverem as suas atividades laborais remotamente. Se havia alguma desconfiança relativamente ao impacto do ser humano perante o ambiente, estas imagens que correram todos os jornais e televisões no início deste ano, da cidade de Wuhan em 2 momentos diferentes, estes são os festejos do Ano Novo Chinês que decorrem no início de cada ano, e as 3 imagens de cima referem-se ao ano 2019 e as 3 de baixo referem-se ao ano 2020. E é perfeitamente visível a diferença em termos da poluição atmosférica e, portanto, das emissões de gases com efeitos de estufa. Se havia alguma dúvida relativamente ao impacto que nós temos sobre o ambiente, estas imagens deixam isto muito claro. Para todas as nossas atividades, nós necessitamos de energia. São poucas as coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia que não seja necessário utilizar energia. E a população mundial está a crescer. Atualmente, a população são cerca de 7,7 mil milhões de pessoas e é expectável que em 2050 nós sejamos 9,6 mil milhões de pessoas. Para todas estas pessoas vai ser necessário mais energia. Para esta situação de crescimento da população tem muito a ver o desenvolvimento de economias como a China e a Índia, em que a população tem cada vez mais ao longo dos anos vindo a ter padrões de vida semelhantes aos padrões ocidentais e para tudo isto é necessário muita energia. Portanto, nós temos que refletir sobre os nossos comportamentos, as nossas atividades, os nossos consumos. Os eventos extremos também são cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos e acontecem cada vez mais próximo de nós. Há uns anos atrás não era tão frequente nós termos as tempestades que temos tido em Portugal e noutras regiões do globo onde não era comum. A imagem aqui em baixo mostra também o problema da desertificação do solo, que é quando o solo fica esgotado e, portanto, não há possibilidade de ter mais nutrientes, ficou seco. É o que quer dizer a desertificação. E, portanto, nós fazemos parte de um ecossistema que está a entrar em desequilíbrio e temos que alterar urgentemente os modos de produção e de consumo, porque nós, fazendo parte deste ecossistema, estamos a pôr em causa a nossa própria sobrevivência e é nisso que temos de pensar. Nós crescemos com uma atitude de que o homem é que é que domina o planeta, e domina de facto, mas está a destruí-lo. E temos que pensar na nossa sobrevivência, porque a natureza adapta-se. O ser humano é que poderá não se adaptar ao aquecimento global. E não temos planeta B, só temos mesmo este planeta. Então é urgente que se atue perante este problema
nos organismos da administração pública, que podem ter aqui um papel fundamental na implementação de boas práticas ambientais e divulgá-las. Todas as nossas ações, por muito pequenas que possam parecer, contribuem para os problemas globais. E é aqui que nós podemos agir, tanto ao nível individual como ao nível dos serviços públicos. A situação de teletrabalho, penso que terá confrontado os organismos da administração pública com os seus trabalhadores a trabalhar remotamente para a redução dos consumos, nomeadamente de energia, de consumíveis, de tóneres, de papel, a utilização de águas, uma menor produção de resíduos e também as deslocações. As deslocações dos trabalhadores diariamente, do trabalho para casa e vice-versa, mas também as deslocações que em tempo de serviço, deslocações para reuniões, deslocações internacionais, que neste momento da pandemia, que ainda estamos a atravessar, não se têm realizado, ou houve uma altura que não se realizaram de todos, agora realizam-se com menos frequência, só algumas pessoas. Mas como é que nós podemos fazer para mudar alguma coisa na administração pública? Temos que capacitar e envolver as pessoas, dar-lhes formação, envolvê-las nos nossos projetos, dar-lhes conhecimento. As pessoas só podem mudar as suas atitudes se tiverem conhecimento da importância de pequenos atos, às vezes, ou aqui no caso, de mudar estratégias num organismo público. Os instrumentos de sustentabilidade ambiental são ferramentas eficazes que podem contribuir para um bom desempenho das organizações. E nesta altura refiro a norma ISO 2015 e o EMAS, que é o Eco Management Audit System. O EMAS também é baseado na norma ISO 14001. A diferença entre estes dois instrumentos é que a ISO é um instrumento internacional, é uma norma internacional, e o EMAS é um instrumento europeu. Também a legislação é aqui muito importante, e eu chamo a atenção para esta resolução do Conselho de Ministros sobre a promoção da utilização sustentável de recursos na administração pública, e no artigo que eu enviei para este congresso há referência a outras resoluções de Conselho de Ministros, todas elas com preocupações ambientais. Também o programa deste governo destacou com cerca de 40 páginas dedicadas aos problemas ambientais e às alterações climáticas, e isso demonstra também que é uma grande preocupação, que entretanto, de alguma forma, foi interrompida devido ao problema gravíssimo que é a pandemia Covid-19. O que é que podem fazer estes instrumentos? Redesenhar os processos nas organizações, promover uma maior desmaterialização. Já há desmaterialização, mas torná-la ainda mais visível, envolver as pessoas, utilizar esta legislação que eu já referi e outras, e comunicar. Comunicar é muito importante, porque, como eu já referi há pouco, as pessoas, sentindo que fazem parte de uma solução, é meio caminho andado para qualquer projeto ter sucesso. Também a CAF, que como a Cristina já detalhou, a CAF pode ser também um instrumento importante para as organizações terem conhecimento sobre o seu desempenho ambiental, e eu aqui realço estes 3 critérios, que são os que têm mais a ver com esta situação. As pessoas, porque as pessoas têm que estar envolvidas nos projetos, e são as pessoas que têm que colaborar e mudar os seus comportamentos. As parcerias e recursos, e aqui a importância de desenvolver parcerias com entidades relevantes em matéria de ambiente, ou seja, desenvolver parcerias com quem sabe disto, com o know-how, para poder haver aqui uma partilha de conhecimento para levar avante os projetos.
O critério 8 dos resultados é onde a organização pode ter uma maior percepção sobre a sua sustentabilidade ambiental. Como a CAF é uma ferramenta de melhoria contínua, o que for detectado na implementação do processo poderá ser melhorado. Relativamente aos sistemas de gestão ambiental, tanto com a norma ISO como com o EMAS, desenvolve-se mais ou menos desta forma. Inicialmente com o compromisso da direção de topo. Não havendo um compromisso com a direção de topo, é muito difícil que um projeto, sobretudo um projeto da área ambiental, consiga ter os seus objetivos cumpridos. O envolvimento das pessoas, e aqui o envolvimento das pessoas tem a ver com a formação, com a constituição de equipas com pessoas das organizações. Claro que têm que ter o acompanhamento de quem sabe da matéria de ambiente. No caso do EMAS, por exemplo, o acompanhamento do EMAS, que é um instrumento gratuito, o acompanhamento do EMAS é feito através da APA, mas com a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. E aqui a equipa tem formação, haverá um responsável da equipa que terá formação em auditoria e será a pessoa que ficará responsável por todo o ciclo de vida deste projeto, que se pretende que seja, que não acabe, não é? Que tenha a melhoria contínua, mas que não acabe. É feito um diagnóstico inicial que é obrigatório para se poderem tomar medidas de quais são os passos a seguir na organização. As metas são definidas pela organização e isto é muito importante, porque uma organização pode necessitar de implementar energias relativamente à água, relativamente aos resíduos, relativamente à energia, à qualidade do ar, e, portanto, pode não ser possível ter disponibilidade para fazer tudo de uma vez, o que é uma vantagem de um sistema de gestão ambiental. Podem ser definidas quais são as prioridades da organização para um determinado período de tempo. Depois é implementado o processo, é feito um levantamento ambiental onde todas as salas, todos os espaços da organização são percorridos e onde são indicados através de uma ferramenta que é o Ecomapping, onde são indicados todos os aspectos ambientais e todos os pontos fracos de cada sala, assim como os pontos fortes, identificando sala a sala onde é necessário implementar melhorias. Depois é definida a política ambiental em função do que se pensar necessário implementar para esse período de tempo. Posteriormente, é feita uma auditoria interna ainda com a equipa interna, e se estiver tudo em conformidade, então é aqui que intervém a autoridade pública, um auditor com competência na matéria, para vir verificar a situação ambiental da organização. Posteriormente, se estiver tudo em condições, a organização tem a sua certificação, ou com a ISO 14001-2015, ou com o EMAS, e são registadas, portanto, a certificação dos organismos nas autoridades competentes. Em Portugal, os organismos que tratam destas duas ferramentas é a APA e o Instituto Português da Qualidade. Isto é importante porque a organização começa a ter comportamentos diferentes, as pessoas, os processos são muitas vezes alguns suprimidos, por se perceber que também não são necessários, algumas tarefas, há um maior cuidado com a energia, com a água, enfim, com tudo aquilo que for necessário. E a organização, passando a usar este selo, também dá uma boa imagem para o exterior.
A publicação de resultados é também de extrema importância e aqui tem a ver com a comunicação a nível interno, mas também a comunicação para as entidades com quem a organização trabalha, portanto, entidades externas. E além desta componente ambiental, claro que uma gestão ambiental eficiente gera ganhos financeiros, porque havendo menos custos em termos de energia e de outros consumíveis, gera poupança. Os objetivos comuns destes instrumentos, também da CAF, não é? Aqui também chamar a atenção da CAF, e também até da legislação, que não sendo um instrumento, e também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm a possibilidade de orientar quem não tem conhecimento sobre este assunto, de poder implementar melhorias nas suas organizações. E, portanto, o envolvimento das pessoas, o caminhar para um melhor desempenho dos organismos, comunicar às partes interessadas e estes três, a CAF e as duas, a Norma e o EMAS, numa perspectiva de melhoria contínua. Portanto, são sistemas que não acabam, não é? Há sempre uma continuidade, porque aparece uma melhoria implementada, mas entretanto pode aparecer um outro constrangimento qualquer que continua a necessitar de melhoria. Estou quase a terminar, queria só chamar a atenção para estes dois estudos que foram realizados no INA em 2008 e 2009. E chamo a atenção por isto, porque desde aí penso que não foi feito mais nenhum estudo a nível ambiental dentro da administração pública central. Tem havido outros estudos, mas normalmente realizados por universidades, às vezes teses de mestrados, de doutoramentos, ou até projetos das universidades, mas eu penso que é muito importante haver eventualmente a atualização destes estudos dentro da administração pública. O primeiro, o Serviço Público Ético, foi um diagnóstico que foi feito a toda a administração pública, foi utilizada na altura o Clube Netina, que eram os participantes e os participantes do INA, e foi também feito um questionário para os dirigentes de topo da administração pública, onde foram colocadas uma série de questões relativamente aos processos de separação e de recolha seletiva de resíduos. Deste estudo, que teve uma participação imensa, foi muito curioso os resultados e havia muita vontade dentro da administração pública de implementar qualquer coisa que tivesse a ver com o ambiente. Foi uma parceria com o INA e com a APA, foi feita uma publicação e foi também dada formação a cerca de 350 a 400 pessoas de vários ministérios, foi a formação gratuita, bastava que as pessoas estivessem interessadas e poderiam fazer a formação, e era só de um dia, mas dava algum conhecimento sobre o que se podia fazer em termos ambientais e também os resultados deste estudo. Também foi curioso que deste estudo resultou o envio para o primeiro programa Ideia Simplex, o primeiro programa em que os funcionários públicos puderam participar, e foi adquirido o terceiro prémio, com a ideia do recibo de vencimento, recibo de vencimento eletrónico em toda a administração pública central. E foi muito gratificante, porque uma das questões colocadas neste estudo era como é que os funcionários públicos recebiam o seu recibo de vencimento. E em 2008, muitos funcionários públicos recebiam o recibo em papel A4 e num envelope, e era um papel que não servia para nada. E então, a partir deste estudo, foi implementado o recibo de vencimento eletrónico. Posteriormente, o INA Verde foi um olhar para dentro
Margarida, pedi-te para concluires, porque já passou Já da passei, hora. está bem, está bem. Pronto, só para dizer, este estudo foi um olhar para dentro da casa. Posteriormente a este estudo foi feita uma nova parceria com o INA e com a APA para implementar um sistema de gestão ambiental com o EMAS, só que em 2012 deu-se a extinção do INA, a saída das instalações do Palácio Marquês de Pombal e, portanto, o projeto não foi avante. Para terminar, queria só dizer que este pode ser um momento oportuno perante a Covid-19 e a tomada de consciência do impacto ambiental que nós temos sobre o planeta. É muito importante os organismos públicos poderem conhecer o seu desempenho ambiental. Portanto, talvez haja necessidade de repensar estratégias nesta área, capacitar as pessoas com mais conhecimento sobre alterações climáticas e promover mais o teletrabalho quando terminar a pandemia, porque o teletrabalho pode contribuir grandemente para a redução de gases com efeitos de estufa, estando os funcionários da administração pública, não só de outros serviços, a ficar nas suas casas. E pronto, termino aqui a minha apresentação, agradeço a atenção e muito obrigada. Ok, muito obrigada. Agora deixo de partilhar a tela ou como é que é? Sim, é o sim. Fidalgo que partilha ou eu tenho que deixar de partilhar mas tens primeiro? que deixar de partilhar. Ok. Então agora vamos já para o Dr. José Fidalgo, que nos vai falar sobre a rede de CESOP local, a CAF e os ODS na administração local enquanto instrumento de medição. Eu peço desculpa, mas isto está aqui a correr mal. Eu não... é aqui. Acho que diz mesmo descompartilhar. Não, mas já está. Não diz. Não está. Não diz, não. Não. Tá. Tentei interromper compartilhamento. Já está. Já devem estar a ver? Sim, já estamos a ver. Eu vou tentar ganhar agora uns minutos, né? Mas queria começar por agradecer a oportunidade proporcionada pelo CLAD para participar neste 25º Congresso e também manifestar o quanto honrado estou em partilhar este painel com as colegas Cristina Evaristo e com a Margarida Quintela Martins. Em nome do grupo que comigo desenvolveram este trabalho, Ricardo Reis, Jorge Serol, Tânia Correia, irei fazer uma breve apresentação subordinada ao tema a CAF e os ODS na administração pública enquanto instrumentos de medição. O CESOP local é uma unidade de investigação aplicada que integra o Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Desenvolvemos a nossa atividade em conjunto com um grupo de autarquias e outras instituições de grande prestígio, como a DGAEP, a APQ, a PNUD, a ANAM, a Unicef e, mais recentemente, o Ministério da Coesão Territorial. Estamos juntos na causa comum, o desenvolvimento sustentável ao nível local. Dedicamos-nos ao desenvolvimento de instrumentos que facilitem a medição do trabalho desenvolvido pelas autarquias. Pautamos a nossa ação em medir o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e em medir o desempenho do município face às novas exigências de governação sustentável, inclusiva e participada. A nossa atividade é centrada na definição de indicadores, na criação de métricas e de métodos de auscultação de cidadãos e restantes atores da dinâmica dos territórios. Como resultado, compilamos anualmente informação de apoio à reflexão sobre a realidade de cada território. As comunidades locais são afetadas com problemas de vária ordem. Podemos reunir em 3 grandes dimensões: a globalização, as alterações climáticas e os recursos. As pessoas são afetadas pela falta de emprego, segurança, educação e pelas condições de acesso à saúde, à cultura e a uma habitação condigna, que se refletem em níveis de cidadania, de justiça, de inclusão e de coesão em cada comunidade local. Por isso, procuramos saber por que razão as instituições demoram a implementar medidas de transição para a sustentabilidade no terreno. Para encontrar respostas, entre 2016 e 2017, realizamos 3 levantamentos nacionais.
Este quadro sintetiza a informação recolhida junto de cidadãos e autarcas no que concerne a práticas participativas, a sistemas de gestão da qualidade total e a práticas sustentáveis. Do conjunto de constrangimentos que detectamos, sublinhamos que as pessoas participam pouco e muitas não querem participar mais, que existe dificuldade na comunicação entre o município e partes interessadas e constatamos também que os autarcas ainda não assumem a sustentabilidade de uma forma clara nas suas estratégias autárquicas. Assim, face ao apelo das Nações Unidas lançado à Academia para ajudar a definir indicadores de monitorização de desenvolvimento sustentável e também à vontade de ligar a atividade científica com a sociedade, a Universidade Católica decidiu criar uma unidade de investigação aplicada em territórios administrativos, com enfoque nos municípios, definindo 2 eixos centrais de atuação: capacitar para autonomizar e medir para conhecer. O grande propósito, ou o propósito central, é contribuir para a melhoria das políticas públicas. Convidamos municípios e outras instituições com interesse na causa do desenvolvimento local, com quem viemos a estabelecer protocolos sustentados numa carta de princípios e numa carta compromisso. Documentos estes que estão centrados na implementação de medidas de transição para a sustentabilidade no terreno. Optamos pela metodologia explanatória sequencial, criada por Crosswell em 2003, seguida por outros ilustres investigadores como Cameron e Miller em 2007. Funciona por ciclos anuais, onde procedemos à recolha de informação com base em fontes científicas e instituições mundiais. Atualizamos dados nacionais e partilhamos informação com a rede internacional de organizações que trabalham sob a égide das Nações Unidas. Integramos toda a informação recolhida e partilhamos os ensinamentos com a rede CESOP local. O processo de investigação aplicada é desenvolvido em cocriação com os atores de terreno, entre investigadores e técnicos municipais, num ciclo que vai da mesa de trabalho para o terreno e do terreno para a mesa de trabalho. Qualquer membro da rede pode colocar propostas na plataforma digital, criada para o efeito. Estas são discutidas através de um fórum virtual ou de sessões presenciais e num processo repetido as vezes que forem necessárias. Após o trabalho de compilação, as propostas finais são submetidas à validação dos municípios. O modelo é inspirado na metodologia CAF e segue as orientações da Agenda 2030. Estes normativos instituem uma lógica de economia solidária e de democracia global, consideradas essenciais para a satisfação das necessidades públicas e de promoção da qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Centramos a nossa atividade na melhoria do ciclo participação, decisão, comunicação, reunindo informação de apoio à tomada de decisão. O relatório entregue anualmente a cada município permite-lhes, por um lado, elaborar um plano de ações mais consonante com a vontade das partes interessadas e, por outro lado, avaliar a evolução do município no caminho para a sustentabilidade. Iniciamos o nosso percurso em 2016, envolvendo as partes interessadas e que resultou na constituição da rede que designamos por CESOP local. Capacitamos as equipas técnicas municipais, com quem reunimos com regularidade para a atualização de conhecimento. A dinâmica conseguida permitiu cumprir com os propósitos e ser consequente com as expectativas criadas. Sentimos que valeu a pena e o reconhecimento público dado pelas autarquias e pelas instituições nacionais e internacionais que nos acompanham são prova inequívoca de que estamos no bom caminho. Atualmente são 23 municípios que integram a rede CESOP local. Cada município nomeou um gestor político, um coordenador operacional e uma equipa de técnicos, um representante por cada serviço municipal. Organizamos 28 sessões de trabalho presencial, 3 seminários internacionais que envolveram cerca de 1.500 pessoas. Participamos em 7 encontros de caráter internacional de iniciativa de outros parceiros no âmbito da mesma causa que abraçamos. Resultante desta aprendizagem, constatamos que os municípios ao nível interno têm dificuldade de comunicação, que a participação na atividade autárquica continua a ser baixa e que a generalidade dos municípios já implementa boas práticas, mas não as quantifica. Aprendemos também que não é suficiente atingir as metas, importa garantir a sua sustentabilidade verificada pela tendência de resultados. Aliás, trago aqui o exemplo com este gráfico, em que como se permite avaliar por indicador a evolução de cada município no cumprimento dos ODS. Nós já utilizamos isto no nosso processo da rede. Fazendo um ponto de situação e por linha de investigação, o Índice de Sustentabilidade Municipal
consistente, apresenta ainda como limitação a disponibilidade de dados ao nível municipal. O índice de desempenho municipal ainda está em fase de progresso, e uma das razões, se calhar a principal, é que os municípios têm aplicações informáticas em cada área de atividade que não interagem entre si, o que dificulta em muito uma leitura racional sobre o desempenho da organização. A outra questão da participação é uma limitação com que nos confrontamos para definir um modelo de avaliação da dinâmica de envolvimento das partes interessadas. Estamos na expectativa de que os autarcas reconheçam e valorizem a importância de auscultar e integrar a posição dos seus stakeholders na estratégia e na ação dos municípios. Com a dinâmica de envolvimento das partes interessadas, pretende-se avaliar a consistência entre políticas e desempenho da autarquia e do território, na ótica dos cidadãos e entidades coletivas. Até agora, desenvolvemos mecanismos de auscultação a utilizar, elaboramos os modelos de inquérito e de trabalho de campo, estão também definidos os materiais de apoio, modelo de controle de qualidade e de tratamento estatístico. Falta-nos testar no terreno. Para tal, aguardamos a disponibilidade de 3 municípios de dimensão variada. Logo concluído este piloto, estaremos em condições de lançar o Manual de Participação do Cidadão, cujo propósito é melhorar o ciclo de participação, decisão e comunicação nos municípios. O Índice de Desempenho Municipal é desenvolvido tendo por base a metodologia CAV, como disse há pouco, adaptada às características e especificidade das autarquias. Tem como objetivo identificar pontos fortes e pontos críticos da organização, face à capacidade de um município responder às necessidades e problemas da comunidade que representa. Neste âmbito, já atualizamos critérios e subcritérios, definimos indicadores e modelo de avaliação, falta-nos apenas testar a sua aplicabilidade em contexto piloto. Esta linha de investigação, que realizamos em parceria com os municípios e com a DGAEP, tem como grande propósito simplificar e clarificar os processos públicos de planeamento e decisão. O avanço conseguido no Índice de Sustentabilidade Municipal para medir o cumprimento das métricas que concretizam os objetivos da Agenda 2030 permitiu já introduzir novas atividades. Por um lado, compilar resultados por região a partir de dados municipais, e estes enquanto ajuda para identificar soluções conjuntas para problemas comuns aos municípios que integrantes de cada região. Por outro lado, decidimos também desenvolver um trabalho mais personalizado, município a município, com o objetivo de atualizar dados e de identificar novos indicadores. Com este novo processo, pretende-se recolher informação mais consonante com as características e cultura de gestão de cada município. O modelo de apresentação de resultados é detalhado em relatório, que logo no seu início apresenta um quadro resumo de resultados e que permite ao autarca, num simples relance, comparar o resultado global do seu município, com o todo nacional, com a comunidade intermunicipal e com a região onde está inserido, bem como comparar com outros municípios de dimensão semelhante. Retrata o desempenho conseguido em cada um dos ODS e permite também fazer uma análise comparativa a partir dos 5 P's proposto pelas Nações Unidas ou a partir das 4 dimensões da sustentabilidade: governança, economia, social e ambiente. Muito obrigado pela vossa atenção. Fico disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Consegui Foi 6 minutos antes do tempo. Foi de facto muito, muito disciplinado. Bom, então se calhar abriríamos agora aqui um período de debate e de questões para quem quiser. Os nossos participantes podem levantar a mão se quiserem colocar alguma questão. Ou se quiserem colocar a questão por chat. Estão poucos. Basta ligarem o microfone, não acha? Sim. Podiam era não ter microfone ou algum problema. Mas todos têm o microfone aberto neste momento, portanto, se quiserem, é falar diretamente. Se não houver questões... encerramos o nosso painel. Não, nós já vamos ter ali uma questão. Não, nem é propriamente uma questão, até porque acho que as intervenções foram suficientemente claras e explicaram muito bem a metodologia que estão implícitas
às intervenções e também julgo que os artigos que foram escritos, digamos, não é propriamente dúvidas, é fundamentalmente o tipo de metodologias e de ferramentas que foram, digamos, apresentadas, essas sim é que são suscetíveis de, digamos, de algum debate se calhar futuro, porque são temas, eu diria, atuais, pertinentes, que fazem parte de uma determinada agenda que importa aprofundar e desenvolver, e julgo que isso é um caminho importante, e julgo que estão aqui caminhos abertos e ferramentas e instrumentos importantes e significativos. Quer dizer, eu não queria propriamente fazer nenhuma questão em concreto, mas era sinalizar caminhos que estão aqui implícitos nas intervenções que foram levantadas. Eu julgo também, daqui por mais 10 minutos, julgo que vai começar um novo painel e era só para, digamos, também não ocupar muito tempo, mas agradecer as intervenções e julgo que eu de manhã mandei um mail, se por acaso posteriormente ao congresso houver necessidade, portanto nós depois ficamos em contacto e trocamos informações e podemos, digamos, solicitar informação complementar. Pela minha parte, eu agradeço as intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Bom, então, só aqui para fazer, já que temos ainda 10 minutos, gostaria só de fazer aqui um resumo, enfim, muito resumido, passa a redundância, daquilo que estivemos a apresentar nesta sessão. Em primeiro lugar, enfim, falar sobre a primeira, sobre a CAF, portanto que demonstra que o rápido crescimento da implementação da CAF na Europa, portanto, permite-nos concluir que o setor público mostra, de facto, algum interesse por esta ferramenta, portanto, é uma nova abordagem, é uma abordagem que poderá permitir transformar as organizações do setor público e ajudá-las, de facto, a encontrar as respostas certas para os atuais desafios e construir estruturas organizacionais sustentáveis e resistentes. Obviamente que a CAF não faz milagres, não é porque aplicamos uma vez que temos a solução para os nossos problemas organizacionais, mas enfim, é uma das abordagens, é um caminho que poderá servir esse propósito. E depois, portanto, a Margarida mostrou-nos que existem os sistemas de gestão ambiental, que são ferramentas, enfim, juntamente com a CAF, ou mesmo sem a CAF, mas estamos aqui perante ferramentas que podem ajudar os organismos públicos a implementar estratégias para conhecer e melhorar a sua sustentabilidade ambiental. Falou-nos, enfim, da ISO 14001-2015 e da EMAS. Depois, por último, o Dr. José Fidalgo falou-nos então desta questão muito importante que é a Agenda 2030 e como a CAF também poderá ajudar aqui a alinhar as estratégias entre os diversos níveis, não é? Do governo, do local, nacional e global, bem como para a promoção da qualidade de vida e bem-estar das pessoas, ou seja, para a satisfação das necessidades públicas, que é também, ao fim e ao cabo, para isso que nós estamos aqui, que trabalhamos dentro da administração pública ou para a administração pública. Bom, e eu, enfim, despeço-me e quero agradecer a presença de todos e também as nossas apresentações, portanto, têm os nossos contactos, enfim, se houver alguma questão que queiram colocar diretamente a nós, podem usar os nossos contactos institucionais. Muito obrigada a todos. Muito obrigado também. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, obrigada. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Adeus. Vou desligar. Adeus. 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 Adeus.